Estamos de volta com o Esporte UESB. Gente, no final de semana aconteceu a estreia do Vitória da Conquista na Copa Governador do Estado. Lembrando que o Vitória da Conquista é o maior campeão da competição e jogou contra o atual campeão, que é o Fluminense de Feira de Santana. Quem traz aí os lances, os gols e os lances que quase foram gols é Paula Doratiotto. Cerca de 500 pagantes acompanharam a estreia do Vitória da Conquista na Copa Governador do Estado. O adversário foi o Fluminense de Feira de Santana, atual campeão do torneio. Eles já se enfrentaram 6 vezes na competição e o retrospecto está bem dividido, com 2 vitórias para o Bode, 2 para o Flu e 2 empates. Ou seja, um adversário difícil pela frente. O primeiro tempo começa com Conquista pressionando, mas o goleiro Jair, atento, consegue defender. Só que aos 12 minutos, em uma jogada invertida, a zaga alega impedimento, mas Pitbull sai na frente marcando o primeiro gol do Bode na partida. Conquista 1-0 no Fluminense de Feira. Tentou descontar com Peixoto, mas a posição estava ilegal e o bandeirinha marcou o impedimento. Mas depois de uma falta de Vicente, Carlos Magno cobrou e Emílio finalizou de cabeça. Conquista 2-0. Visivelmente apagado na partida, o Fluminense tentou diminuir uma cobrança de falta que Rodolfo espalmou. Aos 30 minutos, um pênalti a favor da equipe de Feira de Santana. Azevedo, ex-Vitória da Conquista, bateu e diminuiu para o time. Fim da primeira etapa, Vitória da Conquista 2, Fluminense 1. Depois de um primeiro tempo superior ao time visitante, o Conquista precisava apenas segurar o placar e garantir os 3 pontos. Mas não foi o que aconteceu. O gol na primeira etapa deixou o time do Flu mais confiante e com outra postura no segundo tempo. Tanto que aos 11 minutos já havia finalizado 2 vezes. O Conquista estava mais apático e ficou totalmente recuado boa parte do jogo. Era apenas questão de tempo para que o gol de empate saísse. E como era de se esperar, aos 30 minutos, em uma cobrança de escanteio, Peixoto empata, 2-2. O Conquista ainda teve mais chances de virar em cobranças de falta, mas o goleiro defendeu. Depois de um ótimo primeiro tempo, a equipe do Vitória da Conquista não conseguiu um equilíbrio com a equipe do Fluminense, que mudou de postura na segunda etapa. Para o Conquista agora, resta buscar o prejuízo enfrentando o Pituaçu, lá em Salvador. Nós vamos fazer uma avaliação na terça-feira, né? O departamento médico vai avaliar os atletas, a gente vai analisar tudo isso aí, mas eu estou muito feliz com o que os atletas fizeram dentro do campo. É pena que a gente não saiu daqui com os 3 pontos, mas eu volto a lembrar, enfrentamos uma grande equipe, uma equipe muito qualificada que é o Fluminense de Feira. Não, a torcida pode esperar que a gente vai chegar lá e vai dar o melhor da gente lá, vai poder sair de lá com resultado positivo para brigar por esse título aí, né? Já o Fluminense consegue um ponto importante fora de Feira de Santana e segue mais confiante para a próxima partida contra o Teixeira de Freitas. Os jogadores estão de parabéns por tudo aquilo que eles fizeram e principalmente acreditar que era possível, né? Porque começar tomando 2 gols contra o Vitória aqui, tinha que ter muita força, foi o que eles demonstraram. Expectativa boa, e em casa sempre nós somos fortes e esperamos que nosso torcedor se faça presente também nessa partida. É uma partida fundamental para que nos dá a oportunidade aí de ir em busca da nossa classificação e eu tenho certeza que vamos conseguir, até porque o grupo merece. Pois é, foram muitas chances perdidas. O Vitória da Conquista poderia ter levado uma vitória por muitos gols de diferença sobre o time do Fluminense de Feira de Santana. Começar muito bem a competição, né? Não começou. Vamos partir para a próxima. Os outros resultados foram o seguinte: Teixeira de Freitas 1 e Cajazeiras 2 e o empate entre Jacuipense e Atlântico em 1-1 dessa rodada aí da Copa Governador do Estado. Agora nós falamos sobre o Campeonato Brasileiro da Série C. O primeiro classificado para disputar a Série B de 2017 foi o ABC. O time de Natal venceu o Botafogo de São Paulo pelo placar de 1-0 em uma partida bastante equilibrada e com vários momentos de tensão. A outra partida da quarta de final foi entre Guarani e Asa de Alagoas. O time paulista venceu por 3-0 e parecia desacreditado, já que no jogo de ida havia perdido pelo placar de 3-1.
O Bugre volta à Série B 4 anos após o rebaixamento que aconteceu em 2012. O Boa Esporte de Minas Gerais foi a terceira equipe a garantir o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A vitória foi contra o Botafogo da Paraíba, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. O Boa Esporte volta à Série B após ser rebaixada em 2015. O time foi tido como um dos azarões no início da competição e surpreendeu com uma defesa até sólida. Já são 12 jogos sem tomar gols no campeonato. O Boa vai enfrentar o Juventude na outra semifinal, que fez uma partida heróica contra o Fortaleza. 1-1 foi o resultado dessa partida, que inclusive beneficiou o Juventude. O jogo foi lá na Arena Castelão, que inclusive teve o maior público do futebol brasileiro deste ano, quase 64 mil pagantes. E parece que tem uma maldição no estádio do Fortaleza, porque essa é a terceira vez seguida que o time cai nas quartas de final e, claro, a torcida arranjou confusão e a polícia teve que intervir. As semifinais ficaram entre Guarani e Botafogo de São Paulo e Boa Esporte contra Juventude. Agora falamos sobre Série B. No domingo, a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro se encerrou depois de começar na sexta-feira e também houve muitas mudanças na tabela de classificação, principalmente aí nas 4 primeiras colocações. Vamos ao resumo. Na sexta-feira, o Goiás derrotou o Bragantino por 2-1, tá? E segue vivo na tabela de classificação. Já o Criciúma ganhou do Vila Nova por 1-0 e segue na cola do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, além do Náutico, que triunfou contra o Brasil de Pelotas por 2-0 na Arena Pernambuco. O Sampaio Corrêa, que buscou a vitória contra o Luverdense por 2-0, e o Atlético Goianiense, que derrotou o Avaí por 3-0. Por outro lado, o Joinville garantiu um empate sem gols contra o Paysandu e o Oeste também empatou em 1-1 contra o Ceará lá na Arena Barueri. Já o Vasco ganhou do Londrina por 1-0 com um gol contra do volante Germano lá em Manaus, além do Paraná Clube, que goleou o CRB por 5-3 no estádio Durival Brito. E ontem o Bahia goleou o Tupi por 4-0 na Arena Fonte Nova. E nas duas primeiras colocações está o Atlético Goianiense e logo depois tem o Vasco da Gama. E agora vem aí Paula Doratioso trazendo os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras na frente. Olá para vocês que estão ligados no Esporte UESB, boa noite, Jura. Pois é, o Palmeiras no topo. A gente está na 29ª rodada do Brasileirão e alguns jogos aconteceram no decorrer da semana. A gente vai relembrar alguns resultados. O Grêmio venceu Vitória lá em Salvador por 1-0, o Atlético Paranaense venceu a Chapecoense de virada por 3-1, Corinthians e Atlético Mineiro empataram em 0-0, o que não foi bom para nenhum dos dois, já que eles estão disputando aí a liderança. Assim como o resultado da partida entre Sport e São Paulo, que terminou em 1-1, que também não foi bom para eles, né? Só que nesse caso eles querem fugir do rebaixamento. Santos venceu o Fluminense por 2-1 e o Inter deixou a zica de lado e conseguiu vencer o Curitiba por 1-0. Agora, nesse final de semana, no sábado, o meu Cruzeiro arrasou, gente. Venceu a Ponte Preta por 2-0 e subiu 5 posições na tabela. O Botafogo venceu o Figueirense no Orlando Scarpelli com gol aos 46 do segundo tempo. E agora os jogos que estava aí todo mundo na expectativa. Primeiro, o América Mineiro e Palmeiras, em que o Verdão venceu por 2-0. Foi um placar magro porque tinha gente acreditando, que ia ser uma goleada. Mas o importante é que ele fez a lição de casa. O Flamengo também fez a lição de casa e venceu o Santa Cruz por 3-0 com 2 gols de Felipe Viseu. Então, com as mudanças aí feitas pela Comebol, que a gente já mostrou aqui no programa, 6 times passam a disputar a Libertadores e, curiosamente, o G6 é o mesmo da semana passada. Palmeiras, o líder, com 60 pontos, Flamengo, vice, com 57, Atlético Mineiro, com 53, Santos, com 51, Flu, com 46 e Atlético Paranaense, com 45. Logo em seguida vem Botafogo, Grêmio, Corinthians e Ponte Preta, que fecham o G10. Na outra parte da tabela, Chapecoense, com 38, 3 times têm 36 pontos, que são Cruzeiro, Curitiba e São Paulo. Vitória aparece em 15º com 35 e Sport em 16º com 34. O Inter abre a zona de rebaixamento com 33, seguido do Figueirense com 31, Santa Cruz com 23 e o Lanterninha América Mineiro com 21 pontos. Então, antes de me despedir, eu quero mandar um beijo especial para o pessoal do Diário Esportivo, que a gente ontem estava lá também na transmissão do jogo do Conquista e Fluminense e a gente estava fazendo uma resenha massa. Então, eu queria mandar um beijo aqui para Igor, que é meu colega, para Irving, Luan, que é da UESB FM, eu vou até falar para a Patente, que ele está bandeando para outros lados, Luan, Lucas Chinoco, Gabriel Caio. Um beijo para todos vocês, até semana que vem, é com vocês, Jura.
Muito obrigado, Paula, trazendo aí os resultados. O Verdão, primeiro lugar, primeira colocação. E lembrando o time do Internacional, né? Muitas pessoas diziam lá no início do campeonato que o Internacional iria surpreender, poderia até levar o campeonato. Está ali na zona de rebaixamento, né? Triste. E nós ficamos por aqui, estaremos de volta na próxima segunda-feira para falar sobre futebol, esporte, vôlei e outros esportes. E eu continuo na tela da TV UESB, no UESB Notícias, segunda edição. E até a próxima.